Vamos abrir as nossas escrituras na carta aos Romanos, capítulo 3, carta aos Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, vamos ler os versículos 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Assim está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Hebreus 9, versículo 26. Carta aos Hebreus, capítulo 9, Hebreus 9, versículo 26. Hebreus 9, 26. Diz assim: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Vamos agora para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algumas expressões nessas três porções das Escrituras que nós acabamos de ler. Não é? Em Romanos capítulo 3, 23, 24, eu gostaria de chamar a atenção para as seguintes expressões, né? Que todos pecaram, e aí uma condição geral. Segundo, todos esses que pecaram foram justificados pela graça do Senhor, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, pela oferta do corpo do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem que nós estamos tratando dos fundamentos da fé, não é? Revendo aquelas lições que são tão preciosas para todos nós, e sempre atentos àquela orientação do Senhor Jesus em sua palavra, que nos diz que uma edificação construída sobre a rocha, a dizer, sobre fundamento sólido, ela permanece. Se os fundamentos não forem sólidos, vindo as circunstâncias adversas, não é? A tendência absolutamente natural é que a casa caia. Como nós não queremos que a casa caia, então nós vamos usar os materiais adequados, o fundamento certo, né? E nós sabemos que o fundamento da nossa fé, em síntese, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, com a sua pessoa, com a sua obra, né? Com seus feitos notáveis, tudo aquilo que ele veio realizar em resposta, para a concretização do propósito de Deus, que ele, em seu conselho eterno, pré-estabeleceu antes da fundação do mundo. Então, vamos repetir aqui os aspectos de Romanos 3, 23, 24, que nos chama a atenção. É quase a leitura do versículo todo, mas eu quero chamar a atenção que todos pecaram. Então, a condição de coletividade.
Todos estão debaixo do pecado, né? Mas são justificados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E isso tudo mediante a oferta, né? Esse amor, essa graça, essa misericórdia do Senhor que se manifesta pela redenção que há em Cristo Jesus, a dizer, pela oferta do seu sangue, do seu corpo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E em Hebreus, eu quero chamar a atenção para a expressão de que, no tempo oportuno, né, que Deus enviou o seu Filho, ele se manifestou, o Verbo se fez carne, né, uma vez por todas, para um propósito, né, dentre outros que acabamos de ler há pouco em Romanos capítulo 3, a dizer, aniquilar o pecado pela oferta do seu próprio corpo. Ele aniquilou o pecado. E, por fim, em Corinto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, eu quero chamar a atenção que, pela dádiva de Deus, a boa dádiva de Deus, nós somos reconciliados com o Senhor nosso Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós podemos entender pelos textos de abertura que nós temos, já que todos pecaram, temos uma grande provisão de Deus. Uma grande provisão de Deus é o mote que nós temos sustentado durante todo esse tempo, em resposta, né, da consequência da obra do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, uma provisão maravilhosa do Senhor para a maior necessidade, do homem. Não é? O texto das Escrituras nos informam, e assim sabemos por diversos outros textos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabemos pela palavra que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Nós sabemos que o homem, em sua transgressão, trouxe para si um sentimento de culpa, né, e a consciência pesada, né, em função da transgressão que cometeu. E isto tudo originado em Adão, que é o cabeça da raça, né? Por causa de Adão, nós herdamos essa condição de pecadores. O princípio do pecado entrou e nós nos tornamos pecadores. Para que isso fosse resolvido, fez-se necessário a interferência do Senhor nosso Deus, porque ninguém buscava a Deus, céus e terra estavam separados, poderia Deus habitar na terra, mas o Senhor, na sua graça, bondade e misericórdia, no tempo oportuno, enviou o seu Filho Jesus para quê? Diz-nos as Escrituras Sagradas, como se nós estivéssemos fazendo uma espécie de uma síntese, né? Jesus veio para suprir essa necessidade e essa impossibilidade do homem, né, de resolver o imbróglio, o problema no qual ele está envolvido, e que sem a interferência do Senhor nosso Deus, ele estaria simplesmente perdido ad eterno. Então, num só ato de justiça, num só fato da oferta do corpo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi satisfeita, primeiro, a justiça de Deus, não é? Satisfeita a justiça de Deus, porque Deus é justo, não poderia deixar, não é, impune o pecado, não é? Porque toda alma que pecar, essa morrerá, e Jesus, como aquele que se ofereceu como nosso substituto, não é? Ele pagou o preço, não é? Ele foi feito justiça, nossa justiça, no aspecto de substituição. Então, num só ato de justiça, na cruz do Calvário, na morte do Senhor Jesus Cristo, foi satisfeita a justiça de Deus. Naquele mesmo ato, não um ato contínuo, mas concomitantemente, num só ato, a culpa do pecado é retirada de todos nós. E, além disso, também o peso na consciência que ficava,
o peso na consciência de quem transgride. Nós sabemos que quando nós transgredimos, quando nós pecamos, advém na nossa consciência um estado de peso, não é? É como se nós estivéssemos assim, numa situação de impureza, entende? Estivéssemos sujos. Então, há uma consciência de culpa. Esta consciência de culpa, no mesmo ato da sua morte, Jesus purificou a nossa consciência das obras mortas. Diz-nos também o texto de Hebreus, que lemos na introdução, Hebreus 9, versículo 26, que Jesus removeu o pecado. E nós sabemos, irmãos, que o pecado é o que nos leva a pecar. Há um princípio em todos nós que nos leva a pecar. Princípio herdado de Adão. Já encontramos, quando nascemos, já encontramos o pacote feito. Né? Já carregamos sobre nós esse corpo do pecado, né? Essa natureza pecaminosa. Por isso que Paulo dizia, quem me livrará do corpo dessa morte? Queria fazer o bem, mas não podia. Por quê? Porque havia uma lei, né? E esta lei do pecado o obrigava a contrariar a vontade de Deus. O bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria, ele praticava. Por quê? Porque havia uma força cogente, a dizer, uma força obrigatória, que o obrigava a praticar o pecado. Este mesmo destino, esse mesmo estigma, essa mesma, aspas, maldição, estava sobre nós. Né? É algo congênito, nascemos com isso. E quem dá o diagnóstico muito certeiro a respeito desse assunto, amados irmãos, é o salmista Davi. Ele diz assim, eu nasci em iniquidade, ó, e em pecado me concebeu minha mãe. Veja, uma questão atávica, não é? Já nasce com aquilo ali. Aquela coisa já vem pregnada, não é? Mas, segundo Hebreus, capítulo 9, versículo 26, que nós lemos na introdução, diz que Jesus, ele removeu o pecado. Ele se manifestou para aniquilar o pecado. E, por fim, não exaustivamente, né, porque não teremos tempo para tanto, mas, e por fim, aquilo que nos interessa, porque a palavra de Deus diz assim, justificados, pois, pela fé. O que é justificado? Justificado é tornado justo, porque todos nós somos justos, né? Não há um justo sequer, não é assim? O diagnóstico. Mas nós somos, pelo sacrifício de Jesus, somos justificados pela fé. Porque cremos na obra, somos justificados pela fé. E se somos justificados, nós então temos paz com Deus. O que significa isso? Reconciliação. No mesmo ato, nós somos, no mesmo ato da morte de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Você já viu, quando você, a título de exemplo, você tem um amigo, um amigão, a vida toda trocou figurinha com ele, gente boa, amigão, amigo do peito, amigo fiel e tudo mais. Aí, de repente, por uma desinteligência, né, você rompe a amizade com esse amigo. Então, se é amigo mesmo, irmão, a gente sabe que não é fácil a gente, né? Não é bom que o homem ande só, é bom ter amigos, né? E às vezes tem até amigos mais chegados que o irmão, né? Então, a validade e a importância do amigo, né? E nós ficamos assim tão tristes quando perdemos a amizade, né? Por vezes a lamentar, né? Por vezes por tão pouco, né? Por tão pouco perdemos uma amizade que era tão preciosa, né? E às vezes são amigos que são imperfeitos, como nós somos imperfeitos, e vamos de lamentar porque perdemos a amizade. Imagina, irmão, quando você perde a amizade daquele que é perfeito. Imagina quando você perde a amizade daquele que te criou. Imagina quando você perde a amizade, querendo ou não, aquele que te sustenta. Né? Imagina ou não, aquele que é a fonte de toda a consolação, aquele que é a paz, porque diz que aquele homem separado de Deus, ele não tem paz. Mas, num ato de justiça, num perfeito ato de justiça, naquela consumação da cruz do Calvário,
nós fomos reconciliados com Deus. Num só ato, o Senhor nos reconciliou com Ele mesmo, através da morte do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu repito o texto de Romanos, capítulo 5, acho que versículo 1, que diz assim: justificado, vou repetir, ouça isso, que isso é para mim e é para você, meu amigo. Isso é para mim e é para todos nós. Justificados pela fé, porque crer, nós temos paz com Deus. Paz, meu rapaz, paz para os que estão perto, paz para os que estão longe. Por fim, quando há paz, nós experimentamos da presença do Senhor, irmãos, tempos de refrigério para a nossa alma. De uma alma atormentada, de uma alma inquieta, de uma alma que não pode deitar a cabeça no travesseiro sem que venha um peso, né, do pecado, não venha um peso da culpa, da transgressão, e não venha ainda um estado, né, que nos acusa de animosidade com Deus, que nos deixa menor, nos fazem incompletos. Porque, irmãos, o Senhor nos criou para Ele. Eu lembro-me aqui das expressões de Agostinho, quando ele diz com muita ênfase: Senhor, Tu nos criaste para Ti. E a nossa alma, eu posso até dizer nosso coração, nosso ser, só encontra repouso, a dizer paz, quando descansar em Ti. Então, nessa obra maravilhosa, nessa obra completa, que é disso que nós estamos tratando nesses dias, como fundamento da fé, a obra do Senhor Jesus Cristo, especificamente pertinente à sua morte, numa só obra, o Senhor faz algo que nós jamais poderemos fazer, algo que nenhuma religião pode fazer, religião católica, espírita, protestante, evangélica, religião de crente, nada disso pode fazer. Somente uma pessoa pode fazer, e o fez, foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso, na manhã desse dia, na manhã desse domingo, nós podemos dizer com toda a ênfase, abrir o nosso peito e com muita alegria dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito és tu, ó Senhor. E podemos dizer do interior do nosso coração: bendiz, ó minha alma. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Por quê? Por causa disso que acabamos de dizer. Ele desembaraçou os nossos pés, ele nos tirou da cova da morte, ele nos trouxe da morte para a vida, ele nos deu vida nova. Num só ato de justiça, nós podemos viver, andar na liberdade dos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor, amados irmãos. Bendito seja o Senhor por tudo isso. Agora, amados, diante de todos esses benefícios, ó Senhor, o que darei a Ti por tantos benefícios, não é? Diante de todos os benefícios, né? A grande pergunta que se faz, e aqui nós temos que ser bem cautelosos, a grande pergunta que se faz é a seguinte: a quem aproveita todos esses benefícios? A quem aproveita? Quem pode desfrutar desses benefícios que foram feitos, que acabamos de narrar aqui, de mencioná-los? Quem pode desfrutar desses benefícios? Daí o tema da nossa mensagem de hoje, desse encontro com Deus, né, baseado nos fundamentos da fé, os quais estamos abordando, que se subdividem em vários itens, e o de hoje é a suficiência e a eficiência da morte de Jesus Cristo. A suficiência e a eficiência da morte do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos pegar aqui, amados irmãos, numa aplicação, vamos pegar aqui dois aspectos, né, da morte do Senhor Jesus Cristo. Esses dois aspectos vão explicar a quem aproveita
todos esses benefícios, né? Todos esses benefícios. Porque imagina que nós estamos vamos imaginar, em cima de um terreno em que nós queremos tirar dele algum fruto da semeadura do que plantamos. Por exemplo, nós somos agricultores, estamos plantando algo naquele terreno, mas a gente percebe que o terreno não está dando absolutamente nada, né? Todos os esforços não conseguem levar a uma produção, uma colheita, né, de produção. E aí, a gente sabe quando a terra é seca, tem os degredados, filhos da seca, né? Aqueles êxodos rurais em função da seca. Então, as pessoas morrem de fome. Mas se você imaginar que embaixo desse terreno existe por exemplo, uma fonte de petróleo, você vai passar a vida todinha ali naquele terreno, vai morrer de fome e esquece, não lembra que ali embaixo tem uma fonte de petróleo. Não sabe que tem uma fonte de petróleo. Então, quando nós estamos falando desses eventos, nós estamos trazendo as boas notícias, que a despeito, e é a analogia, a despeito da terra não produzir, a despeito de sermos praticantes assíduos, contumazes, né, produtores, e a terra, de repente, não dá nada, e temos uma boa notícia de que, independentemente da terra, nós podemos obter meios através dos quais nós podemos nos sustentar para sobreviver. Em analogia, eu digo, irmãos, dada a nossa impossibilidade, dado o cansaço de estarmos buscando e nunca encontrarmos paz, nós encontramos a boa notícia, que é o Evangelho, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, que se ofereceu naquela cruz do Calvário para que nós possamos ter a provisão, mesmo diante da escassez, que nós possamos ter o sustento, mesmo diante da falta. E essa é a notícia que nós queremos dar. Então, esse aspecto da suficiência, a quem aproveita, vai dizer da suficiência da morte do Senhor Jesus Cristo. Quem pode se beneficiar? Não há produção em cima que nos sustente, mas embaixo lhe é informado que existe um poço de petróleo que, com um simples furo, pode jorrar e trazer grandes benefícios para você e para mim. A quem aproveita? Aproveita é quem conhece aquilo que está à sua disposição. Veja, irmãos, falando de suficiência, e conhecereis a verdade. Eu conheço o fato de que eu tenho provisão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vimos em ensejos anteriores que não havia uma intermediação, mas Jesus é o mediador entre Deus e os homens. A morte de Jesus, ela é toda suficiente. O alcance dela, e aqui nessa suficiência, eu quero dizer que a morte de Jesus, ela tem um caráter universal. A palavra de Deus diz que Jesus morreu, sabe por quantos? Adivinha? Jesus morreu por todos os homens. A morte de Jesus é toda abrangente no aspecto da suficiência. A morte de Jesus é toda abrangente. A morte de Jesus é por todos os homens. Nesse sentido, podemos dizer, se aqui se aplica, que Deus não faz acepção de pessoas quanto ao fato da suficiência da sua morte. Ela é por todos nós. Há um texto das Escrituras, de 1 João, capítulo 2, versículo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Abra a sua Escritura, por gentileza. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Diz assim, olhe bem, e ele é a propiciação pelos nossos pecados,
e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo, pelos do mundo, pelos do mundo inteiro. Você percebe? Você que já tem conhecimento do poço de petróleo embaixo da sua terra que não dava nada, você saiba disso, que você foi aquinhoado com o conhecimento de uma verdade, não é? Uma verdade provisional para a sua incapacidade e você pode desfrutar. Mas há muitos que não conhecem essa verdade. E se temos, então, essa incumbência, né, como pessoas que têm como um ministério de reconciliação, por exemplo, nós temos que transmitir a outros as verdades que nós temos recebido. Não é? Então, a palavra de Deus nos diz que ele, o Senhor Jesus Cristo, ele foi a propiciação, ele foi aquela oferta, né? Oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, talvez pela pessoa que está ao seu lado, que pode, nesse momento, estar ouvindo a boa notícia de que a morte de Jesus não foi apenas para alguns privilegiados. A morte de Jesus foi por todos os homens. Nesse sentido, irmãos, inclui homens, mulheres, crianças, loucos de todos os gêneros, os irresponsáveis, os incapazes. A morte de Jesus ela é toda abrangente, ela é suficiente para todos, porque ele morreu por todos. Não morreu apenas por um. Ele morreu por todos nós. Então, nesse aspecto, a morte de Jesus, ela é suficiente. Repito, para quantos? Para todos. E nós devemos, então, nos aproveitar disso, irmãos. Devemos aproveitar disso. Não é? Às vezes me ocorreu agora pensar nisso, você foi colocado num testamento, alguém chegou e colocou você num testamento. E aí você não sabe, né, que você foi incluído ali como herdeiro testamentário, né, de um filantropo ou de alguém que resolveu deixar algum bem para você, mas você não sabe. Quer dizer, enquanto você não tem conhecimento do testamento, enquanto esse testamento não é aberto, você não pode desfrutar de absolutamente nada. Mas quando você sabe que você recebeu bens materiais através de um doador que resolveu de moto próprio lhe aquinhoar, sem mesmo que você merecesse, você morre de alegria. Mas se você nunca tiver conhecimento do testamento, né, dessa novidade, né, desse bem que foi deixado, você vai passar a vida toda na pindaíba, né, quando alguém deixou para você todas essa fortuna, né, como a palavra de Deus diz, chama de tesouro, né? Esse tesouro maravilhoso deixou para você. Então, essa morte do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela é toda suficiente, né? Ela é suficiente, e aí vamos pegar o texto de Romanos 5, 6, 11. No texto de Romanos 5, 6, 11, se você puder abrir aí, Romanos 5, 6, 11, 5, 6, 8, o apóstolo Paulo vai nos dizer algo interessante e diz bem com aquilo que nós estamos asseverando nesse momento, né? Romanos 5, 6, Romanos 5, 6, Romanos 5, 6, até o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor, ouça bem, a abrangência, não é? Esse espectro assim, amplo, né? Do favorecimento, né, para o atingimento, quem são os destinatários, né, desta obra do Senhor Jesus Cristo, e temos afirmado por todos, em benefício de todos. E o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 6, é muito claro.
É muito claro. Aqui não é particular interpretação, aqui não estamos tirando nada da nossa cabeça, nós estamos aqui caminhando nas Escrituras, porque as Escrituras, ela tem essa capacidade de nos instruir na verdade. Então diz Romanos 5:6 o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, olha a expressão fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, a primeira expressão, morreu pelos ímpios. E logo em seguida, ele diz o seguinte: dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo. E aí, em contraponto, nós dizemos: me imagina por um injusto. Não é? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom ou pelo justo, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesse texto, neste trecho de Romanos 5, versículo 6 a versículo 8, nós temos 3 espécies de pessoas que poderíamos resumi-la em apenas um, mas apenas para efeito didático, para nós entendermos, né, aqueles que foram livrados, né, de uma condenação e até de uma ira de Deus. Nós fizemos aqui uma subdivisão, porque o próprio apóstolo Paulo fez essa subdivisão. Ele chamou desses que foram beneficiários da obra do Senhor Jesus Cristo, ele chamou de ímpios, chamou de injustos e chamou de pecadores. Ele podia ter resumido num só, mas ele fez questão de sedimentar, de fragmentar, não é? Em 3. Chamou de, estando nós fracos, morreu pelos ímpios, morreu pelos injustos e morreu pelos pecadores. E aqui nós vamos simplesmente pegar alguns aspectos, né? Tentar fazer aqui uma explicação a respeito desses três tipos de pessoas, não é? 3 tipos de pessoas. O primeiro deles são os ímpios. E quem são os ímpios? Apenas para efeito didático, irmãos, mas é verdade nas Escrituras. Estou fazendo essa divisão porque o apóstolo Paulo assim a fez. Quem são os ímpios, irmãos? Que a gente chama, aquele ímpio. Então, se nós pudermos, vamos dizer assim, fazer uma espécie de escalonamento, não que para Deus haja diferença, não há, todos estão encerrados debaixo de uma mesma condição, não é isso? Nós sabemos. Mas existe, né, uma categoria de ímpio, uma categoria de injustos e categoria de pecadores, que é a categoria generalizada, né? Então, o primeiro delas são os ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que se rebelam contra Deus. São aqueles que desprezam a Deus. E essa palavra desprezar, você percebe o prefixo dela, des é negar, prezar é dar preço, é valorar. Então, desprezar é não dar nenhum preço, não dar nenhum valor a Deus. Percebe? Isso é que é desprezar. Então, os ímpios, eles são aqueles que são rebeldes contra Deus, contumazes. E, para além disso, eles desprezam a Deus. A dizer, eles resistem a Deus. Eles confrontam Deus. E o fazem isso de modo absolutamente aberto. E aqui me ocorreu um fato, conta-se como verídico esse fato, de um homem que estava nadando no rio e, de repente, sem se aperceber, ele entrou numa correnteza. Você sabe que o rio tem aqueles trechos que são de água que corre mansamente e tem aqueles trechos de correntezas, notadamente próximos de pedras, não é? E próximos a eventuais cascatas. Então, esse homem estava nadando e não se percebeu, de repente, ele se viu, né, numa correnteza. E essa correnteza o arrastava com toda a força, de modo que
ele não podia nadar contra a correnteza, não podia sair, vamos dizer assim, né, daquele empuxo da água que o levava numa velocidade muito grande para o precipício, porque havia uma cachoeira diante. E diz que este homem, vendo-se em um estado de perigo de morte, ele começou como que espontaneamente, olha só, espontaneamente, começou a gritar, dizendo assim: ó oh, Deus, me salva! Ó oh, Deus, me salva! Ó, oh, me salva! Se conseguires me salvar e se me salvares, eu vou te adorar o resto da minha vida. Eu vou te servir o resto da minha vida. E gritava com tanta ênfase, né? Porque ali eram palavras de desespero, gritos de desespero. E os seus gritos, os seus apelos, foram ouvidos por um lenhador que estava passando próximo à margem do rio. O lenhador ouviu aqueles gritos daquele rapaz. E vendo que ele estava indo para o precipício, para a morte, ele pegou, dispunha ali de uma corda, que era para puxar as árvores, quando ele tocava embaixo das árvores, cortava e puxava a árvore. Então, ele pusou uma corda daquela, uma corda grossa, e, com algumas tentativas, conseguiu jogar a corda e o rapaz se apegou naquela corda e foi resgatado de um modo maravilhoso. Então, vieram a evidência, expressões de gratidão pelo homem que o salvara e até mesmo gratidão a Deus, né? Até mesmo gratidão a Deus. Tempos se passaram, e um dia esse mesmo lenhador, andando na floresta, ele, à noite, com a sua lanterna na mão, andando na floresta, ele viu uma fogueira mais adiante. Então, se aproximou daquela fogueira, foi devagarinho. Quando chegou lá, viu uma turma de rapazes sentados, conversando a gargalhadas, né? E entre eles havia um que estava muito empolgado, estava dizendo, desafiando a Deus, dizendo o seguinte: eu não creio em Deus. Se Deus existir, ele, nesse momento, sabendo que eu estou aqui dizendo que não creio nele, que ele lance fogo sobre mim. E olhava para cima com um tom de desdém e não caía fogo nenhum do céu, né? No tempo do profeta Eliseu, não, do profeta Elias, talvez caísse, né? Mas ele olhava para o céu em tom de desprezo, de desdém, olhava para o céu, tá aí, ó, tá vendo, não cai nada do fogo do céu, estou aqui desafiando, não cai fogo do céu. E quando ele estava dizendo essas palavras, o lenhador se aproximou e pediu licença aos que estavam presentes. Meus amigos, eu queria aqui falar um minuto com vocês. O que é? Você quer falar? Não, eu quero falar o seguinte, que este homem aí, este jovem aí, que está desdenhando, se rebelando contra Deus, insultando a Deus, desafiando a Deus, este jovem, ele estava sendo levado por uma correnteza no rio há uns tempos atrás, e ele clamou por esse Deus que ele disse que não existe, que não tem poder, e eu estava passando ali e crendo em Deus, né? E sendo misericordioso, eu lancei a corda para ele e o trouxe. E ouvi palavras dos lábios dele de que ele iria adorar a Deus o resto da vida dele. Pois é este mesmo homem aí que está dizendo que Deus não existe. Irmãos e irmãs, amigos, este, na verdade, é apenas um exemplo, não é? E nós entendemos o que é a impiedade. O ímpio é este, de fato, que despreza a Deus. É este que voluntariamente se rebela contra Deus. É aquele que odeia a Deus, como diz a palavra, odeiam sem causa. Odiar sem causa. Porque causa para agradecer teria muita. Porque até o alimento que cai na mesa, mesmo daquele que não crê no Senhor, pode ter certeza que esse alimento é provisão de Deus. Porque a terra e a sua plenitude pertencem a Deus. A terra ele não dá de possessão perpétua a ninguém. Nós todos somos usuários provisórios da terra. Tudo pertence
tudo pertence a Deus. Mas mesmo esses que são provisionados, numa atitude de absoluta ingratidão, se rebelam contra Deus. Então, irmãos, quem são esses homens pelos quais a obra de Jesus Cristo se revela suficiente? São por esses ímpios. Nesses ímpios estão aqueles que não têm nenhum temor de Deus, aqueles que não levam a Deus a sério. São aqueles que nós usamos a expressão assim, esse menino é tão sem lei, né? Esse homem é tão sem lei, são as pessoas sem lei, a dizer sem regra, sem contenções, fazem o que querem fazer, não dão satisfação a ninguém, são senhor de si mesmos, são teomânicos, têm mania de Deus, são egocêntricos e, por fim, são pessoas perversas. Podemos citar exemplos bíblicos, por exemplo, de Jezabel, mulher de Acabe, mulher perversa, que confrontava Deus. O próprio Herodes, né, um rei perverso, né, agindo com perversidade. Estas pessoas, de um modo mais particular, nesse sentido, os acelerados, né, os terroristas, né, aqueles que causam terror, esses, verdadeiramente, irmãos, são ímpios. E o Senhor, em sua morte, se revelou suficiente para salvar até estes. Para salvar até os idólatras, porque o idólatra também é um ímpio. O Senhor diz claramente, irmãos, que não faremos para nós imagem de escultura, que não devemos nos ajoelhar diante delas, não devemos fazê-lo. Não farás para ti imagem de escultura. Porque há um só Deus, e somente esse Deus nós devemos honrar, louvar, bendizer, e somente diante dele nós devemos nos prostrar. Mas, ainda assim, as pessoas, idolatrando, se ajoelham diante de imagem de escultura. Estas pessoas, irmãos, diante de Deus, elas podem não saber disso, mas elas são, sendo idólatras, elas estão na classe dos ímpios, porque confrontam o mandamento claro da palavra de Deus, se rebelam contra Deus. Em outras palavras, se rebelam contra a palavra de Deus. Se rebelam contra a lei de Deus. Se rebela contra os mandamentos de Deus. Estes são os ímpios. E também diz os trechos das Escrituras, que nós lemos de Romanos, capítulo 5, versículos 6 e 8, diz nos textos que ele também morreu pelos injustos. E a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Então, ele também morreu nessa suficiência, morreu pelos injustos. Quem são os injustos, irmãos? Os injustos são aqueles que praticam injustiça moral, injustiça ética, aqueles que ferem o seu próximo com as suas atitudes. Esses são injustos. Há muitos outros tipos de similitudes e exemplos que poderíamos dar, sinônimos que poderíamos dar, né? Mas, de um modo geral, são aqueles que praticam a injustiça moral, uma injustiça ética, por exemplo, agem sem ética, né? Agem sem ética nos negócios, são pessoas que agem com justiça no sentido da palavra de Deus que diz que tem balança enganosa, engana o próximo e diz aí depois, não para o próximo que enganou, mas para outro, diz, levei vantagem. Não é? Injustiça é isso. Injustiça é você ser uma pessoa que não responde pelos seus atos, assume seus compromissos e não os cumpre, podendo fazê-lo, não por questão de circunstância, né? Uma eventualidade não poder cumprir um compromisso, mas podendo fazê-lo, não o faz. Isso é injustiça. E há muitas coisas semelhantes a essa. Por esses também a morte do Senhor Jesus Cristo é suficiente. Veja a abrangência da morte, irmãos, pelos ímpios, pelos injustos e, por fim, irmãos, pelos pecadores, afinal de contas, todos pecaram. Se você se julga que não é o ímpio, se você se julga que não é um injusto, você cai
na malha grande, ou vamos dizer assim, na malha fina, não é? Na malha fina de classificação como pecador, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqueles pecadores são os pecadores, podemos dizer que pecam por fraqueza, pecam por natureza, porque são pecadores por natureza, pecam por hábito, já estão tão habituados a pecar que acham que é assim mesmo e tudo mais. E nesse sentido, irmãos, eles carecem de uma graça do Senhor para tirá-los desse estado, né, dessa dependência, porque pela obra suficiente de Cristo, a palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Irmãos, o pecado na vida daquele que conhece essas verdades libertadoras em Cristo Jesus, ele é um acidente. O pecado, ele é um acidente. Afinal de contas, para que serviu a obra do Senhor Jesus Cristo? Afinal de contas, qual foi o efeito da cruz de Cristo nas nossas vidas? Não precisava, então, se é para ter uma religião, mas não precisa de Cristo, tem muita religião aí, não é? Não precisava de Jesus Cristo. Então, temos que tratar essa questão, e veja, eu estou falando de uma abrangência, de uma graça que atinge a todos nós, aos ímpios, aos injustos, aos pecadores, mas não para nos deixar no estado de pecaminosidade, porque o pecado não terá domínio sobre nós, porque diz a palavra de Deus que onde abundou o pecado em sua força congente, obrigatória, superabundou a graça liberatória, redentiva, não é? Então, amados irmãos, o pecado, diz o apóstolo Paulo, nós não devemos permanecer nele. Como permaneceremos nessa base se nós, para esta base, já morremos com Cristo? Olha a suficiência da morte de Cristo. É tão poderosa que nos liberta do poder do pecado, irmãos. Olha a suficiência. Então, nesse sentido, né, a quem aproveita, aproveita a todos nós. Aproveita a mim, que sou ímpio, aproveita a mim, que sou injusto, aproveita a mim, que sou um pecador. Aproveita a todos nós. Isso é uma suficiência maravilhosa da morte do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que nos apropriar dela, irmãos. Porque esta é a verdade que nos liberta para nós vivermos a liberdade dos filhos de Deus. E, por outro lado, amados irmãos, nós temos que entender que na morte do Senhor Jesus Cristo, e é o tema da nossa mensagem de hoje, quando fala de suficiência, abrange essas coisas que nós tivemos aqui a miúde tocando nelas, não exaustivamente, mas exemplificativamente, não é? Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus. O Senhor morreu pelos ímpios, morreu pelos injustos e morreu pelos pecadores. Se você se coloca em uma dessas três posições, saiba que o presente é para você. Assim como é para mim, assim como é para todos nós, e assim como é não só para nós, é para todos os homens, porque a morte do Senhor Jesus Cristo é uma morte abrangente. Agora vamos pensar no outro lado da história. Se ela é suficiente nesse contexto todo, então nós sabemos que ela é suficiente, né, na sua totalidade, mas ela tem uma eficácia condicional, a dizer, uma eficiência condicional. Ela é suficiente para todos, mas a eficácia dela é restritiva. Ela depende de condição, né? Porque nós vamos ver, como a própria palavra de Deus nos sustenta, que o sacrifício de Cristo produz, como nós vimos, essa abrangência universal. Ele, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Salvador de quem, irmãos? Ele é Salvador de todos os homens. Porque não há dado entre os homens um outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Jesus é o Salvador de todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, fala a respeito disso, né? Que ele proveu um resgate para toda a humanidade. Inclusive,
por mim, por você, por todos nós. Contudo, no entanto, irmãos, essa obra, ela tem, como dissemos, uma eficácia restritiva. Ela, irmãos, ela é aplicada, ela é usufruída somente por aqueles que creem. Somente por aqueles que creem. Porque se eu tenho benefício, mas não desfruto do benefício que me é colocado à disposição, então o benefício não tem nenhum valor, não tem nenhuma utilidade. É como eu estou preso numa cadeia, vamos dizer assim, uma cadeia policial, com uma nota de culpa que recebo, porque quando eu sou preso eu recebo a nota de culpa informando o motivo pelo qual eu fui preso, você está preso por esse motivo. Daí você vai contratar um advogado para poder lhe liberar, tentar lhe tirar, por causa desse motivo. Não estamos inventando motivo aqui para você ser preso. Não, não. Há um motivo claro. Você cometeu um delito, uma transgressão gravíssima, mas você leva isso aqui para o seu advogado e vê o que ele pode fazer por você. Então, o advogado vai e entra, vamos dizer aqui um exemplo, entra com um habeas corpus, a dizer, tenha o corpo, tira o homem daí. E o advogado, com sua habilidade, com a sua expertise, com a sua capacidade, ele consegue um mandato de liberatório de habeas corpus, a dizer, você está livre. Então, ele vai levar o habeas corpus para você. Aí chega lá na prisão, diz para aquele que está te segurando lá, diz, olha, tem que liberar o homem porque aqui já foi resolvida a questão dele, não deve mais nada aqui, não. Aí a pessoa que pensa, tudo bem, pode vá lá e peça para o carcereiro liberar, mostra lá o habeas corpus e tira o homem. Aí quando chega lá, o homem diz, não quero sair, não. Eu já me acostumei aqui, está tão bom essa minha vidinha aqui, eu quero ficar aqui. É mais ou menos assim. Não crer na liberdade. Mas Deus diz assim, Jesus diz assim, alguém disse assim para Jesus, como é que nós podemos praticar as obras de Deus? Aí Jesus diz, a obra de Deus é que creiam naquele que ele enviou. Enviou para quê? Enviou para buscar e salvar o que se havia perdido. Enviou para buscar e salvar aquele que estava preso. Enviou para que este homem possa agora, na liberdade, né, viver uma vida de justiça, não mais de injustiça, que o leve sempre, recorrentemente, para a cadeia, para a prisão. Está sempre lá vamos dizer assim, uma ficha corrida vastíssima de muitas transgressões e também muitas liberações para repetir mesmas transgressões, ou então se especializando, se habituando naquela vida. Mas Jesus libertou para ser liberto total, mas nem todos creem. Então, irmãos, a eficiência da morte de Cristo, ela se dá exclusivamente para aqueles que creem. Eu conheço a verdade e vejo o amor de Deus por mim. E esse amor é de tal dimensão que me constrange de tal modo, né? Esse amor me constrange de tal modo que eu quero, então, desfrutar deste amor. Amor que não experimentamos em relação humana nenhuma, mas em Cristo Jesus nós podemos experimentar a grandeza, a amplitude deste amor, este amor incomparável. Então, amados irmãos, o Senhor diz-nos a sua palavra que a eficiência da sua morte se dá tão somente por aqueles que creem. O corpo de Cristo, a igreja, é formado por aqueles que creem. Portanto, irmãos, a redenção é oferecida a todos, mas ela só ganha concretude e realidade, em realidade. Ela só é verdade, irmãos, e uma verdade eterna para aqueles que recebem Jesus como seu Salvador
e como seu seguidor. Você a dizer para mim, irmão, estou tão acostumado a ver essas coisas. Eu digo, glórias a Deus por isso. Mas eu quero dizer o seguinte, é que se você já ouviu essas coisas, você deve andar na liberdade daqueles que ouviram essa palavra de salvação e de libertação. E se você já ouviu essas coisas e não se definiu, você tem uma oportunidade diante do Senhor de tomar uma posição. Amados irmãos e irmãs, nós não devemos brincar com a nossa vida. A cada momento, irmãos, irmãs, meu amigo, minha amiga, nós estamos a um passo da eternidade. E pela suficiência da morte de Cristo, nós temos um salvo-conduto, de modo que nós podemos passar da morte para a vida, e há a promessa, mesmo depois que nós partirmos desta vida, uma promessa de nós desfrutarmos de um corpo glorioso em ressurreição, a semelhança do corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque aquele que há de vir, ele virá, e virá buscar os seus a um imã, uma atração do Senhor por aqueles que são seus, ele vai atrair os que são seus. Mas aqueles que não creem, irmãos, eles estarão sempre debaixo da ira de Deus. Por quê, irmãos? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todo tipo de impiedade. E o Senhor morreu pelos ímpios. E injustiça dos homens. E o Senhor morreu pelos injustos. E pelos pecadores, aqueles que vivem, por exemplo, contumazmente nas obras da carne. Sugiro que você, meu amigo, minha amiga, você possa ler Gálatas capítulo 5, versículo 20, que fala das obras da carne, elas são conhecidas e são muitas, né? Então, veja, de uma provisão maravilhosa pelos ímpios, pelos injustos, não é? Do céu se manifesta ele, Deus, contra todo tipo de impiedade, a dizer atos praticados pelos ímpios, contra todo tipo de justiça, a dizer atos praticados pelos injustos e pelos pecadores que vivem na obra da carne, retendo a verdade de Deus, que é liberatória, pela injustiça, que é dessa prática de injustiça, de viver obrando mal, né? Como se formos assim, uma espécie de inimigos do bem, obrando mal, julgando que não teremos o encontro com aquele que nos criou. Portanto, amados irmãos, nós vamos em fase de conclusão. Nós vamos pegar aqui, eu fiz anotei aqui um texto muito interessante de um irmão, não sei se vou achá-lo aqui agora. Peço permissão para os irmãos que me dê um minuto para me pegar esse texto, porque eu achei muito interessante. Eu gostaria muito de compartilhá-lo com os irmãos, não é? E que vocês ouvissem bem a respeito da relevância, né, da fé em Cristo Jesus, da importância, do grande valor que devemos dar à sua morte, da necessidade da sua morte para todos nós, né? Dos efeitos da sua morte que nos beneficia, daquilo que nos toca o coração e que nos traz verdadeira paz. Eu quero pegar aqui um texto do irmão, é um irmão japonês, o nome dele é Toyohiko Kagawa. Toyohiko Kagawa. Era um irmão japonês. Ele faleceu em 1960, um cristão muito precioso. A gente pensa que não tem cristão no Japão, né? Mas um cristão muito precioso no Japão, né? Que teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo quando tinha 15 anos de idade, de família de aristocratas, né? Pessoas ricas, devotos do shintoísmo, que é uma das religiões predominantes no Japão. Ele se converteu aos 15 anos de idade e, por causa dessa conversão, né, ele foi expulso da sua casa, que é sempre assim, os inimigos do homem são da sua própria casa. Ele foi expulso da sua casa. Então, ele procurou conhecer muito, muito mais a respeito
da graça do Senhor Jesus Cristo, naqueles aspectos que nós temos meditado da sua expiação, da sua propiciação e da sua redenção. Ele buscou muito se inteirar a respeito disso, e depois ele pôde fazer um comparativo entre as religiões orientais, notadamente as predominantes no Japão, que são o shintoísmo, que é o budismo, e o confucionismo, né? E aí ele escreve isso aqui, que eu pediria a sua atenção, por gentileza, para poder lê-la, um texto que ele escreveu. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui esse texto. Ele diz assim: sou grato ao shintoísmo, ao budismo e ao confucionismo. Devo muito a essas crenças. O fato de eu ter nascido com um espírito de reverência, de ter uma sede insaciável de valores que transcendem esta vida terrena e de que me empenho para andar no caminho da moderação, devo inteiramente à influência dessas crenças étnicas, a dizer, shintoísmo, budismo e confucionismo. Devo muito a influência dessas crenças étnicas. Mas essas três crenças falharam totalmente e não conseguiram ministrar as necessidades mais profundas do meu coração. Eu era um peregrino viajando por uma estrada muito, muito longa e sem volta. Eu estava cansado. Estava com os pés cansados. Andava tropeçando num mundo escuro e sombrio de tragédias pesadas. Lágrimas eram meu alimento dia e noite. E ele arremata. O budismo ensina grande compaixão. Mas desde o princípio dos tempos, quem vem declarando: este é o meu sangue da aliança, derramado por muitos para a remissão de pecados. Ele disse que devia muito ao shintoísmo, ao confucionismo, ao budismo, via compaixão, via moralidade nisso. Tivemos oportunidade de, em dois ensinos atrás, duas mensagens atrás, tratar de visões equivocadas, errôneas a respeito da morte de Cristo, o aspecto da moralidade tão somente, né? Aspecto do exemplo, da tragédia, da morte de tragédia. Por quê? Porque há religiões que também oferecem moralidade. E ele experimentou isso. Né? Mas ele diz que nelas não encontrou descanso. Por quê? Porque, nas suas palavras, somente Jesus diz que é o sangue da nova aliança que ele ofereceu para a remissão de pecados de Tokuhiko Kagawa. Somente Jesus Cristo. Nenhuma religião, nenhuma religião, confucionismo, shintoísmo, maometismo, né, catolicismo, protestantismo, crentismo, nenhuma religião oferece o que Jesus oferece. Por isso é que nós temos que crescer na graça do Senhor Jesus Cristo, não no conhecimento de uma religião, nos especializarmos em religiões, mas nos especializarmos naquele que pode fazer com que a nossa jornada, que já vai longa e cansada, seja aliviada. Que naquela caminhada em escuridão e em trevas, nós possamos ver a luz. Que para a fraqueza, nós podemos ver um poder que liberta da impiedade, da injustiça, dos pecados, e ainda de rodão, de cambulhada, nos livra do domínio do pecado. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a fé é este limitador. A fé é o divisor de água. A obra foi por todas, mas só a aproveitam aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo.
Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e o recebem como seu Salvador e seu Senhor. E crer em Jesus, irmãos, não é crer em conceitos, em crer apenas em uma leitura bíblica. Porque quando nós cremos, irmãos, a palavra de Deus diz que nós nos unimos a Cristo. Ficamos unidos a Ele, imbricados. Ninguém mais pode nos separar dele. Porque quando nós cremos, nós vivemos agora pela vida dele em nós. Porque ele morreu, ofereceu-se como suficiente numa obra consumada para aqueles que vivem, e aí a dizer, vivem em união com ele, e somente assim podemos viver a vida nova, não vivam mais para si mesmo, mas em resposta àquele que muito nos amou, nós devemos nos oferecer ao seu serviço, ao seu trabalho, serviço ao seu reino. Portanto, a obra de Jesus Cristo, que é o tema da nossa mensagem, ela é suficiente para todas, mas a sua eficácia está plena e poderosa, eficiente, eficaz, resolutiva, produtiva de frutos, somente naqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E como filho de Deus, nós temos toda a suficiência para uma vida nova. Todas as coisas concernentes à vida nova e à piedade já nos foram concedidas em Cristo Jesus. Ele nos capacita a, vez liberto do pecado, feito servo de Deus, termos o nosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos brincar com a nossa salvação. Rejeitar a salvação, irmãos, é uma escolha muito grave para todos os homens. Sugiro que aqueles que puderem ler, leiam Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Por quê? Porque quando nós rejeitamos, nós permanecemos a pessoa sob o juízo de Deus. E a palavra de Deus diz, dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Irmãos, Deus também se ira. Para que a ira dele saia sobre nós, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. O justo pelo injusto, você injusto, ele justo, eu injusto, ele justo. Ele enviou, ele proveu. Mas se nós, numa atitude de impiedade, permanecermos desafiando, permanecermos desprezando uma tão grande e poderosa salvação, irmãos, nada nos resta a não ser nos submetermos ao justo juízo de Deus, que não pode ser injusto. A alma que pecar, essa morrerá. Se submeter à ira de Deus. Como o Senhor Jesus Cristo nos advertiu, se não credes quem eu sou, morrereis nos vossos pecados. E hoje é uma palavra de esperança para o meu e para o seu coração. E aqui nós concluímos a mensagem de hoje. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Ainda que a nossa casa não esteja tal qual para com o Senhor, mas nós sabemos. Ele é fiel à sua palavra. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Todos nós estamos destituídos da glória do Senhor, mas se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E a glória do Senhor, irmãos, se manifesta de modo muito claro, muito objetivo, muito transcendental, muito abrangente, muito suficiente na cruz do Senhor Jesus Cristo. Por isso, por tantos benefícios, o que daremos ao Senhor? O que proclamaremos com nossos lábios? Longe de nós esteja gloriar-nos, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual eu estou, você está, meu amigo, você também já está, se quiser, se aceitar.
crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para você, para mim, para todos nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque o povo que estava em trevas viu uma grande luz. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, o teu filho é a luz do mundo. Eu estava em trevas, meus irmãos estavam em trevas, muitos amigos nossos estão em trevas. Mas a luz veio ao mundo para que nós não andemos em trevas. Te louvamos nessa manhã, Senhor, por esse maravilhoso mediador que tu enviaste, o teu Filho Jesus Cristo, que já pagou, não pagará, já pagou o preço de todos os nossos pecados. E um aleluia, Senhor, nesse momento cabe bem, porque nosso coração se enche de alegria, porque nós temos experimentado, Senhor, nós que cremos, mesmo nas lutas da vida comuns a todos os homens, nós temos experimentado tempos de refrigério. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus Cristo. Pela tua provisão, Senhor, ajuda-nos a andar no caminho, Senhor, daqueles que foram chamados em vocação celestial. Ajuda-nos, Senhor, a andar no Espírito que já nos foi dado. Ajuda-nos, Senhor, a viver a liberdade dos filhos de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a, tendo esse conhecimento, não retê-lo, mas como instrumentos e agentes da reconciliação, pelo conhecimento que temos, pregarmos essas boas novas aos nossos amigos, aos nossos irmãos, porque eles são muito preciosos para nós, mas muito mais preciosos ainda para aquele que por eles também morreu. Nós choramos, Senhor, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça, misericórdia e paz estejam com meus amados e preciosos irmãos. Bom dia, amados irmãos.